ou leigos. Nicolaitanismo, então, é a prática de conquistar o povo comum ou colocar-se acima dos leigos. E isto é o que eu estou dizendo, e quero que preste bem atenção. A igreja primitiva era guiada pelo Espírito Santo. Pouco a pouco, os eclesiásticos se puseram na posição de mediador em lugar de Jesus Cristo. Colocaram-se nessa posição acima dos leigos, e eu não estou falando de pentecostais agora. De modo que milhões de pessoas do mundo hoje não confessam seus pecados a Deus. Eles não vão mais a Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem. Vão a um homem e confessam os pecados a uma frágil criatura que não pode nem perdoar os seus pecados, quanto mais os pecados de outro. Doutrinas e demônios. Doutrinas e demônios. Jesus Cristo disse: eu aborreço. Vocês podem me detestar também, alguns dos que me assistem, e dizer: está falando da minha religião de novo. Eu amo você e por isso digo a verdade. Eu amo você, por isso prego a palavra a você. Eu amo você, por isso digo que você está endurecido pelo pecado e que os poderes das trevas estão envolvendo você como correntes de ferro, e a escravidão do inferno o arrasta, e você pode ir a um frágil, pobre, mortal, quantas vezes quiser e confessar os pecados a ele, mas você vai arrastar a corrente de volta. Mas se você for a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele poderá salvá-lo, ele poderá limpá-lo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Doutrinas e demônios, espíritos enganadores. Por quê? Porque esses pobres, tristes, pseudos cantores de rock preferem palavras que chamam de cristãs num compasso frenético, com os cabelos roxos e figuras terríveis marcadas no rosto. Por quê? Espíritos enganadores. Porque a pobre dançarina que pensa que pode continuar dançando no meio da fumaça dos cassinos, apresentando seus números e ainda manter sua experiência com Cristo. Por quê? Espíritos enganadores. O que pensam outros tipos de cantores que deram coração a Jesus Cristo e continuam cantando nos bares e nas discotecas e ainda querem manter seu testemunho? Por quê? Espíritos enganadores, doutrinas e demônios, falando mentiras. Você diz: Jim Swagger, você é duro. Amigo, eu não fiz as regras. Não é meu código, pertence a Deus. Você está ouvindo o que eu digo? Você é muito duro, é muito direto, estreito. Eu não escrevi isso, foi ele. Eu vou ser franco, isso não é aceito psicologicamente. Um pregador disse há dias: se você quer ser bem sucedido, tem de fazer os ouvintes se sentirem bem. Eu não devo ser muito bem sucedido porque eu preocupo muita gente, eu perturbo muita gente, eu faço muita gente perder o seu sono. Doutrinas e demônios, espíritos enganadores, mentirosos. A verdade é, quando você vai a Jesus, o mundo vai aborrecê-lo e a metade dos seus parentes vai detestar você. A sua igreja vai expulsar você em breve, até perder o emprego, e o mundo todo vai olhar para você como se estivesse doido, e você pensa que o mundo está para acabar, mas o que você ganha é 1 milhão de vezes maior do que aquilo que você perde. Você terá uma alegria invisível e gloriosa, e a metade ainda não foi contada. Você terá uma paz que ultrapassa todo o entendimento. É verdade, você vai pagar um certo preço para viver para Jesus Cristo.
Muitos vão abandonar a fé. Milhões vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios e mentiras. E então Paulo disse a Timóteo, lá no capítulo 3 da segunda carta, terceiro capítulo, disse estas palavras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ele usa esta expressão de novo, sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Diz que nos últimos dias, não somente haverá um afastamento da fé, mas tempos trabalhosos virão. Os homens serão amantes de si mesmos. Ouça só isto: amantes de si mesmos. Eu fiquei contente hoje, porque o Tribunal Federal declarou à comunidade homossexual que a Marinha e o Exército dos Estados Unidos têm o direito de dizer aos homossexuais que, se eles querem praticar o seu estilo de vida, os militares podem expulsá-los. Algo de bom está sendo feito, alguma coisa de bom. Os homossexuais visitam uma casa de banhos entre 2 e 3 vezes por semana, amantes de si mesmos. Os homossexuais, e eu não gosto dessa bela palavra, gay, sendo usada para eles. Os homossexuais exigem o direito de sexo público. 50% admite ter sexo público, 40% em casas de banho, 60% em suas casas e 30% em bares. Banheiros públicos e parques em São Francisco, Nova York, Houston, Dallas e outras cidades são lugares onde eles praticam ato sexual. As páginas amarelas de homossexuais foram iniciadas em 73 e indicam mais de 200 casas de banho nos Estados Unidos. E é nessas casas de banhos que essa doença chamada AIDS se espalha como se fosse um incêndio, amantes de si mesmos. E fica pior, e fica pior. O pecado dos Estados Unidos da América que tem deixado uma mancha na nação que pode ser classificado como blasfêmia, é o terrível, horrível, sangrento aborto. 1,5 milhão de crianças abortadas todo ano nos Estados Unidos. É o pecado, a mancha desse país. Com a ajuda de Deus, quero mostrar hoje toda a sua hediondez, se é possível humanamente. Quero mostrar quão degradante ele é, quão traiçoeiro ele é, quão negro ele é. E eu peço a Deus que esses membros do Supremo Tribunal de Justiça, que permitiram que essa terrível lei passasse, que diz que uma criança no ventre da mãe, mesmo com 9 meses, não é considerada um ser humano. Eu peço a Deus que sejam removidos, tirados e substituídos por homens retos, que respeitem as leis de Deus e se ponham de joelhos e peçam a direção e orientação quando fizerem as leis desta nação. A próxima geração, eu creio, pertence a Jesus Cristo. Vocês juízes, vocês senadores, vocês deputados, vocês burocratas que têm blasfemado da palavra do Todo-Poderoso, o seu dia está acabando. Aleluia!
Perante uma das comissões do Congresso, 3 de nós, pastores, dissemos à comissão: senhores, não solicitamos nem pedimos que juízes federais sejam nomeados que são contra o aborto. Nós exigimos, nós não pedimos, nós exigimos. E um desses caras levantou e disse: quem vocês pensam que são? Levantamos e dissemos: nós representamos 46 milhões de crentes genuínos que creem na palavra do Todo-Poderoso e na santidade da vida humana e na palavra de Deus que diz: não matarás. E este é o nosso dia, este é o nosso dia, este é o nosso dia. Alguém diz: você é político? Não, não sou político. Político é aquele que diz: você vota para mim, não procura o seu voto, amigo. Isto é bíblico, escriturístico e moral. Aborto. Com a ajuda de Deus, essas leis vão ser abolidas. A decisão do tribunal diz que essas criancinhas não são seres humanos. E é preciso ser muito ignorante para sair com essa. A doutora Olga Fairfax disse isto quando viu o anúncio na televisão sobre cosméticos misturados com colágeno. Eu perdi a fala. Colágeno é a substância gelatinosa que se acha nos tecidos, ossos e cartilagens. Uma vista de olhos na farmácia local revelou que 10 principais shampoos e 5 cremes de mão continham colágeno. Ela prosseguiu: verifiquei os seus produtos de beleza e fiquei chocada, a não ser que eles especifiquem, senhoras, e Deus nos ajude, até os chamados homens hoje. Ela disse: a não ser que os produtos digam que é colágeno animal ou colágeno bovino, o produto pode conter colágeno humano de fetos abortados. Até colágeno tirado da placenta humana levanta dúvidas a respeito da vida e propriedade da placenta. Uma carta dos cosméticos Mary Kay salienta que todo o seu colágeno vem de animais. Uma carta idêntica de Aspen Corporação diz: a placenta que usamos vem de cordões umbilicais que são juntados de nascimentos normais só. E visto que há 1,5 milhão de abortos todo ano, há uma fonte abundante de fetos para uso comercial. Obtém-se o lucro tríplice, disse ela. O primeiro vem de abortos calculados em $500 milhão ao ano pela revista Fortune. O segundo lucro vem da venda dos corpos de crianças abortadas. O terceiro lucro vem de fregueses e suspeitos que compram cosméticos contendo o colágeno de fetos humanos. Ouço só: corpos de crianças vendidos em sacos a $25 cada ou por quilo. A venda de abortos realizados no Hospital Municipal de Washington deu o lucro de $68 mil durante o período de 10 anos. O dinheiro foi usado para comprar televisões e lanches para professores visitantes. O que é que eles faziam com os fetos antes de descobrirem que podiam tirar algum lucro com esses fetos? Os depósitos de lixo de Richmond, Virgínia, diminuíram
a quantidade de lixo. Um centro de abortos numa cidade da Virgínia encheu um depósito nos fundos da casa com os restos da sua nefanda mercadoria. Os seus compressores amassaram os corpos de 100 crianças que foram depois amarrados em sacos e depois jogados no depósito. Cães famintos vinham e arrastavam sacos dali. Havia lutas frequentes e o conteúdo dos sacos se espalhava pelas ruas, enquanto os cães separavam as gases, esponjas e chumaços e devoravam as placentas, ossos, carne, mãos e pés das crianças. Em Odessa, Texas, a Lei 69-91 proíbe colocar um animal morto no monturo. Mas isso não impediu que os aborcionistas depositassem enormes sacos plásticos cheios de detritos contendo crianças abortadas no depósito de lixo antes de fechar toda noite. No Velho Testamento, crianças eram queimadas no altar de Baal. Agora elas são jogadas com o resto de lixo ou queimadas em fornalhas em locais apropriados. Em Cincinnati, um desses matadores deixava sair uma fumaça densa da chaminé. Uma recordação de Auschwitz, Buchenwald e Treblinka, dos nazistas. Quando chamaram bombeiros, disseram: estão queimando crianças, como se fosse uma rotina. Alguns pesquisadores dizem que a razão pela qual precisam fazer investigações em fetos é que são humanos, não animais. O Supremo Tribunal não pensa assim. Para que não aconteça com o cachorro, 47 senadores em 1904 votaram proteger cães contra os gases venenosos e depois votaram contra a emenda Jesse Ames para que fundos federais não fossem usados com abortos. O melhor amigo do homem ganhou do próprio homem. Com a ajuda de Deus, vamos alijar esses senadores. Não terminei. Alguns dos fatos mais chocantes vão lhe dar palpitações do coração. E eles incluem, primeiro, culturas de tecidos obtidas lançando crianças ainda vivas em moedores de carne e homogeneando-as de acordo com um jornal de medicina da Nova Inglaterra. Na Califórnia, crianças abortadas aos 6 meses eram submersas em vidros de líquido com alto teor de oxigênio para ver se podiam respirar pela pele. Não puderam. Embriões humanos e outros órgãos foram colocados em plástico e então vendidos pelos seguintes preços: cérebro humano, $90, um pé, $70, pulmão, $70. Isso na América. Os fetos abortados do 7º, 8º e 9º meses são removidos intactos. A criança está viva. Pense nisso. O negócio com tecido fetal vivo é de $1 milhão por ano. Uma doação de $600 mil para o Instituto Nacional de Saúde permitiu a pesquisadores abrir uma criança, entre muitos outros, em experiências na Finlândia, sem anestésico, para poder retirar o fígado. O pesquisador disse que a criança estava completa e mesmo secretando urina. Ele negou a necessidade de anestésico, dizendo: uma criança abortada é só um lixo. Alguns tiveram, Deus nos ajude, cabeças cortadas por meio de uma cesariana, corte cesariano e conservada viva por meses. Mesmo a placenta da criança é vendida a 50 centavos. Na Inglaterra, a gordura dos fetos é usada para fazer sabão. Deus nos ajude de novo. América. Paulo falou em 2 Timóteo 4:3 o seguinte:
Porque virá tempo, isto é, nos últimos dias, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele disse 3 coisas a Timóteo sobre esses dias. Disse que se afastarão da fé, tempos trabalhosos virão, e então, por último, eles não sofrerão a sã doutrina. Mestres com comichão nos ouvidos, desviados da verdade. Um grande pregador, A.W. Tozer, disse o seguinte: o cristianismo está tão envolvido com o mundo que milhões não notam quanto se afastaram do padrão do Novo Testamento. Concessões em toda parte. O mundo foi caiado bastante para passar a inspeção por homens que se dizem crentes. E o cristianismo evangélico se vendeu. E está tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O mundanismo é parte aceita do nosso modo de viver, a vida religiosa e social em vez de espiritual. Perdemos a arte da adoração. Não produzimos santos, diz Tozer. Nossos modelos são certos homens de negócios, atletas, famosos e personalidades do teatro. Praticamos as atividades religiosas de acordo com a propaganda moderna. Nossos lares se tornaram teatros, nossa literatura é superficial e os nossos hinos são sacrílegos, mas ninguém parece se importar. Muito do que passa por cristianismo do Novo Testamento é pouco mais do que a verdade objetiva adoçada para se tornar agradável ao paladar religioso. Jesus convida os homens a levar a cruz e nós os convidamos a se divertirem. Ele os chama para deixar o mundo e nós dizemos que eles, se aceitarem Jesus, o mundo será deles. E ele os chama a sofrer, nós os chamamos a gozar do conforto que a civilização moderna oferece. Ele os chama à santidade, nós os chamamos a uma felicidade barata, que seria rejeitada com desprezo até pelos filósofos estoicos, sem falar dos apóstolos. Ouçam mais isto. Um novo decálogo, um novo mandamento, foi adotado pelos neocristãos dos nossos dias. E a primeira frase diz: tu não deves discordar. E um grupo de beatitudes que começa: bem-aventurados os que toleram tudo, porque eles não serão responsáveis por nada. É costume agora falar a respeito de diferenças religiosas em público, ficando entendido que ninguém vai tentar converter o outro, nem mostrar os erros da sua fé. Imagine só Moisés concordando em participar de um debate com Israel sobre o bezerro de ouro. Ou o profeta Elias mantendo um diálogo cordial com os profetas de Baal. Ou Jesus Cristo procurando se reunir com os fariseus para desfazer as diferenças. Um bispo apontou o dedo para mim e disse: o Vaticano sabe que eu estou aqui, o que é que você tem a dizer? Eu disse: diga aos bispos da América que é melhor que eles se esqueçam do que a igreja diz e se firmem na palavra do Deus Todo-Poderoso. O trem parou de repente, era noite. O homem despertou e olhou pela janela, não havia luzes. A lua estava brilhando sobre aqueles campos. Ele esperou um pouco de tempo e afinal levantou, chegou até a porta e olhou para os trilhos. E o chefe do trem, maquinistas e outros estavam num ajuntamento em volta de alguma coisa.
Ele foi até lá e então verificou que o trem pegara um homem e cortara suas pernas. Eles arrumaram as pernas como puderam, mas o homem estava à morte. O chefe do trem estava dizendo: já chamamos uma ambulância. Alguém precisa ir ao hospital com ele. Ele não vai aguentar, mas alguém precisa ir com ele. Eu não posso, tenho que ficar. O homem disse: eu vou. Apanharam o homem e o puseram na maca quando a ambulância chegou e ele sentou-se. Então a sirene começou o seu som estridente. O ferido se mexeu e ganhou consciência. Ele disse: está escuro, cada vez mais escuro. Eu não vou sobreviver, não é, amigo? Não parece nada bom. Ele disse: eu sei que vou morrer. E eu não sei orar. Você pode me ensinar como devo orar? O homem ficou sem jeito e abaixou a cabeça ali no escuro, contente que ele não via o seu rosto, e afinal disse: eu sinto, mas eu também não sei orar. Ele disse: está ficando mais escuro. Você tem de me ajudar. O que é que eu posso dizer a Deus? Por favor. Ele disse: bem, a última vez que eu fui à igreja, ouvi o pregador dizer: Deus, perdoa meus pecados. Você pode dizer isso? Com a voz fraca, aquele homem disse: Deus, perdoa meus pecados. Você pode me dizer mais alguma coisa? O homem disse: eu me lembro de uma outra frase que disse junto com aquilo. Ele disse: por amor de Jesus, amém. Ele murmurou: por amor de Jesus, amém. Alguns momentos depois ele disse: amigo, a escuridão desapareceu. Algo me aconteceu. Ele morreu nessa noite. Você diz: isso é bastante? Não, senhor repórter, se você está escrevendo sobre isso, isso não é o bastante. Há 2000 anos atrás, um alto preço foi pago. Deus desceu lá do céu. Nasceu de uma jovem virgem que se chamava Maria. Tomou sobre si mesmo a nossa frágil humanidade e viveu 33 anos sem pecado. E morreu na cruz do Calvário. E comprou nossa redenção. Para podermos dizer: Deus, perdoa meus pecados. Por amor de Jesus, amém. E Deus prometeu e fez um contrato e disse: quando você orar assim, eu vou ouvir e vou responder. Jesus vai voltar. Convém-se a aprontar. Ele é a única resposta. Curve a cabeça. Pai Celestial, depois de dizer estas palavras, hoje,
Eu te peço, ó Deus, que a tua presença venha tocar este lugar. Toca todo homem, mulher, jovem, criança aqui, hoje. Com o teu grande poder, Senhor, fala a cada um dos presentes. Vou pedir que orem todos os que sabem orar neste lugar. Saibam de uma coisa, vocês não estão só ouvindo um pregador, estão ouvindo um homem que foi tocado por Deus. O tempo se escoa e não temos muito mais tempo. São tempos trabalhosos, Paulo diz. Não há muito mais tempo para entrar. Ouviram? O Espírito Santo está dizendo, pode ser a sua última chance. Apresse-se, filho. Amigo, sua esposa tem orado tanto por você. Não demore. Eu quero que centenas e milhares de pessoas peçam pelo poder convencedor do Espírito Santo sobre este auditório. Quantos estão prontos a dizer aqui, na parte central, antes de tudo, Jim Swaggart, não estou vivendo certo. Vou indo na direção errada. Preciso de Deus. Levantem a mão e deixem Deus vê-la. Vou pedir que todos neste ginásio se levantem agora, por favor. Todos se levantem. Daqui a pouco, Thomas e as jovens vão cantar. E enquanto eles cantam, vou pedir que todos os que ergueram as mãos, que venham aqui, que venham por esses corredores e assim digam sim a Jesus. Não há outra esperança, amigo. Não há outro que possa salvá-lo, só Ele. Tudo se resume em Jesus. Se você depender da sua igreja para salvá-lo, está sem sorte. Se você depende da sua denominação para salvá-lo, então ai de você. O fato é que a sua salvação só pode vir por uma pessoa, que é Jesus Cristo. E só, corra para Ele agora. Agarre essa mão marcada pelos cravos. Eles vão cantar agora mesmo, tal qual estou, eis-me aqui, Senhor. Enquanto eles cantam, quero que venham ao sentirem o toque do Espírito de Deus. Mãe, traga os seus filhos. Pai, traga suas filhas. Filho, traga os seus pais. Marido, traga sua esposa. Esposa, traga seu marido. Tragam-nos agora. Crentes, tragam seus vizinhos enquanto eles cantam agora. Venham agora. Todos os que levantaram a mão, venham agora. De mim, perdoa meus pecados por amor de Jesus. Vou pedir que olhem para mim, por favor, por alguns momentos. Você está sentindo no coração, e eu vou pedir aos telespectadores que ouçam com muita atenção. Você deve sentir que os tempos estão um pouco antes. Algo está acontecendo. É como se Deus estivesse abrindo a porta pela última vez.
E está dizendo: ide pelos caminhos e pelos atalhos e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Trazei-os, quer eles tenham vestimenta ou não. Trazei-os, quer eles tenham sido convidados ou não. Eu os prepararei. Trazei-os. Você é especial para ele. Ele ama você. Hoje ele quer torná-lo seu filho. E você, telespectador, ele quer torná-lo seu filho também. Porque ele ama muito você. Você pode não entender muito dele, mas ele cuidará disso depois que você vir. Mas hoje vou pedir que você o siga. Vou pedir que você focalize sua afeição numa pessoa, que é Jesus Cristo. Deixando tudo mais para trás, custe o que custar. Você o está seguindo. Isso está claro? Eu creio que sim. Agora vou fazer a oração de confissão. Tenho orado com milhares e milhares e milhares. Eu a fiz há pouco tempo em San Antonio, Texas, com um rapaz. Foi a sua última noite. Ele não sabia, nem eu sabia, mas foi. Ele veio com lágrimas dos olhos. Ele disse: Jesus, eu te aceito como Salvador. E ele foi morto nessa noite, numa motocicleta. Mas tinha aceito. E foi salvo. Eu creio que você vai aceitar. Eu creio que você vai aceitar. Eu creio que você vai aceitar. Agora curvem a cabeça e fechem os olhos e orem comigo agora, por favor. Faça a oração em voz alta. Eu quero que você creia nela de todo o coração. Amado Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo agora dos meus pecados. Quero uma nova vida, vida eterna. Peço-te agora, lava-me com teu precioso sangue. Limpa-me de toda injustiça. De acordo com a tua palavra, Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a boca eu confesso Jesus Cristo. No coração eu digo ao mundo: eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e que Ele está vivo e Ele é Deus. E agora eu o faço meu Salvador. E de acordo com a sua palavra, fui lavado, purificado, santificado, justificado. Estou salvo. Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia ao Cordeiro.